Então, na minha versão, no segundo livro do profeta Samuel, a partir do verso 15 do capítulo 12, diz: Então, o profeta Natã voltou para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram até ele, para o levantar da terra, porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à vossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais ainda seria afligido. Verso 19: viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixinho, e entendeu que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: está morta essa criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então foi para sua casa, pediu pão, lhe puseram o pão, e ele se alimentou. Palavra do Senhor. Eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta no seu colo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, para a gente orar ao Senhor mais uma vez. Aquieta o teu coração, querido, porque Deus tem algo extraordinário para revelar para você essa noite. Eu quero crer que você vai se surpreender com o que Deus preparou para você. Feche os teus olhos e vamos orar. Paizinho, eis aqui uma porção preciosa das Escrituras Sagradas, Escrituras essas que nós julgamos conter vida, ensinamentos preciosos, admoestações, exortações, mas sobretudo, Pai, grandes ensinamentos. E nós queremos nessa noite, Pai, que mais uma porção maravilhosa deste pão vivo, que mais uma porção maravilhosa desta graciosa palavra venha saciar a nossa fome de Deus. Paizinho, que ninguém fique sem receber tudo que o Senhor preparou essa noite, Deus. Eu sei que existem questões particulares, pessoais, que afligem alguns dos teus filhos e filhas. Eu sei disso, Pai. E nós não queremos ignorar esses sentimentos e essas dores, pelo contrário. É para isso que o Senhor está enviando o bálsamo nesta noite. Mas, Pai, do que adianta pregarmos a Tua palavra se os nossos ouvidos não ouvirem atentamente o que o Senhor há de falar conosco? Então, Pai, eu te peço em o nome de Jesus, retira todo o agravo da nossa audição, de tal forma que a Tua voz seja ouvida por todos aqueles que entraram neste templo nessa noite, e não somente esses, mas aqueles também que pela internet nesse momento estão ouvindo essa mensagem, ou por aqueles que ainda vão ver essa mensagem através do DVD. Pai, que isso não seja uma semente jogada num campo estéril, mas que seja uma semente jogada num campo frutífero, Pai.
nós repreendemos todo o mal que está sobre qualquer um que for da sua igreja. Toda enfermidade já vai dando lugar à cura nesse momento. Passa, meu Deus, o teu bálsamo nas nossas feridas na alma, refrigera o nosso coração, transforma-nos de dentro para fora. Já começa a fazer um reboliço nesse lugar, meu Pai. Já começa a manifestar a tua glória, os teus sinais e prodígios. Espírito Santo, sopro de Deus, se manifeste nos quatro cantos dessa terra, trazendo a tua justiça e a tua paz sobre nós. É assim que nós oramos, porque nós cremos nisso, pelo poder que há no nome de Jesus, e só quem crê diga amém. Amém. Davi recebe uma notícia extremamente trágica. Não foi o enfermeiro ou o médico que procurou Davi, foi o profeta Natan. Ele vai à casa de Davi, ao palácio, e diz: Davi, eu tenho uma notícia para você. Após exortá-lo a respeito da sua traição, da sua infidelidade, da morte do soldado Urias, Natan diz uma coisa tremenda para Davi, uma coisa aterrorizante: Davi, o teu filho que está no ventre de Betseba, ele vai morrer. De uma hora para outra, o grande conquistador, o rei de Israel, o homem acostumado a vencer grandes batalhas, aquele que derrubou o urso, rasgou o leão, derrubou o gigante, arrancou o escálpulo dos filisteus, vencedor de inúmeras batalhas ranhedas, esse homem agora está abalado. Provavelmente seus lábios se secaram, seu coração está palpitando. Sua alma está angustiada. O seu filho, com a mulher que ele tanto amava, recebe uma notificação de morte. O que fazer agora? E Davi então propõe no seu coração, quem sabe, o maior propósito de oração de toda a sua vida. Ele deita com a cara no pó e começa a clamar a Deus. Ele clama a um Deus que ele bem conhecia e que o chamava de homem segundo o seu coração. Ele clama ao Deus da misericórdia, o Deus da graça. Ele clama a Jeová Rafá, aquele que cura qualquer enfermidade. E ele se obstina a buscar esse Deus, colocando a sua fé, a fé de pastor, fé de músico, fé de poeta, fé de rei, fé de amigo de Deus, fé de salmista. Ele coloca tudo o que ele tem de relacionamento com Deus nesse propósito de 7 dias. 7 dias Davi passou deitado no chão, sem comer pão, sem tomar banho, apenas chorando. Ele acreditava na misericórdia do Deus que ele buscava. Ele não estava fazendo uma encenação em um teatro. O seu coração estava compungido. Ele tinha fé suficiente para mover o coração de Deus. E ele acreditava que isso iria acontecer. E ele entra nesse propósito, e eu quero crer com toda a sua intensidade. Os sacerdotes do templo no segundo dia vão lá cutucar ele: Davi, levanta do chão, rapaz. Mas não consegue levantá-lo. Ele estabeleceu um propósito: eu vou orar e o meu Deus vai me atender. Talvez você que está aqui essa noite já tenha passado por alguns momentos assim. Talvez não orando para o seu filho, mas orando pelo seu pai. Talvez não orando pelo pai, mas orando pelo cônjuge, pela mãe. E você sentia a presença de Deus no momento em que você orava ali, e talvez até tenha recebido alguma revelação, ou uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, e você
segurou naquela verdade, usou a sua fé, que é a certeza daquilo que a gente espera, daquilo que a gente almeja. Talvez você tenha visto até a face de Deus nesse propósito, entrou nesse jejum santo, nessa campanha, ou sei lá o quê. Mas a notícia não é boa. No 7º dia, em que Davi estava orando incessantemente a Deus, Deus sequer manda Natã de volta. Deus sequer dá um sonho para Davi. Simplesmente, a Bíblia diz que aqueles sacerdotes começam a murmurar perto dele. Quero crer ele ali com a boca no pó, já sem forças, desfalecido não só pela dor da enfermidade mortal no filho, como também enfraquecido pelo jejum prolongado. Mas os seus ouvidos estão atentos e ele ouve a murmuração daqueles homens. E ele pergunta: morreu a criança? E eles dizem: morreu. Aí eu comecei a pensar: meu Deus, que propósito há nesse? Que propósito há da Bíblia registrar um momento de luto de um homem que, segundo a própria Bíblia, tinha um coração que agradava a Deus, o salmista Davi, aquele que tangia a harpa, e que os demônios que estavam na vida de Saul batiam retirada. Aquele que foi escolhido pelo dedo de Deus, aquele a qual o próprio Senhor incumbiu o profeta Samuel de ir a Belém, na casa de seu pai Jessé, e tirá-lo de meio de um monte de irmãos muito mais capacitados e preparados, homens fortes, homens que já eram soldados, e o próprio Deus diz: é esse pequenininho aí que eu quero, é esse que eu vou tratar, é esse que eu vou fazer com que a minha geração seja uma geração de vitória, de bênção. E agora eu vejo esse mesmo homem vivendo uma grande derrota. Ele perdeu essa batalha. Foi a lona. Não houve nenhuma manifestação favorável de Deus a seu respeito. E talvez se eu estivesse no lugar dele, eu pensaria: mas vem cá, fiquei orando uma semana, jejuando, crendo, Senhor. Eu acreditava que o Senhor ia curar essa criança. Ele é inocente, eu sou pecador, sim, reconheci, já confessei para Natã, mas o que ele tem a ver com isso? E quantas vezes a gente fala isso? O que meus filhos têm a ver com isso? Por que essa enfermidade? Por que esse acidente? Por que esse incidente? Por que esse prejuízo, Deus? Eu fiz tudo certinho e aqui eu não encontro falhas, pelo menos visíveis, no proceder de Davi. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele foi para os pés do Senhor. E talvez eu pudesse dizer que essa é a forma correta, e talvez você já tenha feito isso, e você está aqui hoje como ele, mas pastor, não funcionou. Não funcionou. Caramba, o que eu faço agora, pastor? O senhor falou que era para eu orar, o senhor falou que era para eu jejuar, o senhor falou para eu crer, pastor. Eu tomei posse dessa palavra, isso ardeu dentro de mim. Mas não deu, foi embora, perdi, fui demitido, morreu, faliu, não funcionou, me separei, estou frustrado, estou angustiado. E foi assim que eu comecei a indagar com Deus: mas por que, Deus? Aí Deus ministrou algumas coisas ao meu coração. Se Jesus disse que garantiu a vitória na cruz, se o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos mais, o que aconteceu na vida de Davi, o que acontece nas nossas vidas? Ai, Deus ministrou ao meu coração que nessa caminhada espiritual, querido,
nós podemos perder algumas batalhas, mas a guerra nós já ganhamos. E o difícil talvez seja isso. A gente entender que uma grande guerra, e nós estamos em guerra todos os dias. A Bíblia diz que existe uma grande guerra acontecendo agora nas regiões celestiais. Anjos do Senhor a pelejar a nosso favor. E grandes batalhas, às vezes, nós vamos perder nessa vida. Mas se você permanecer firme, mesmo quando sofrer uma derrota, a vitória final é certa pelo nome de Jesus. E eu então comecei a razoar com Deus. E claro, como o professor já viu, né? Começo a fazer tópicos. Não consigo pensar se não for assim. E quero crer que pedagogicamente você vai entender o que Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite. Amém, queridos? Você entendeu até aqui? Diga amém. Então diga, podemos perder batalhas, mas a guerra não. Fala para 2 ou 3 aí. Você pode perder batalhas, mas a guerra não. A primeira coisa então que eu anotei é que eu preciso aprender ou aceitar, eu preciso aprender a lidar com as perdas. Queridos, você vai perder muitas coisas até o dia que o Senhor te levar. Deus não é obrigado a responder positivamente a todas as suas necessidades. Deus certamente não irá abrir todas as portas que você desejar, ainda que Ele possa. Deus, Ele não trabalha segundo a nossa própria capacidade de estrategiar alguma coisa. Deus tem uma outra forma de pensar, os pensamentos de Deus são mais altos, mais complexos. Filha, tem alguma coisa aí mais importante aí em cima? Não? Deus tem uma forma diferente de lidar com os projetos, querido. E Ele não é obrigado a entrar no meu jogo ou no seu, mesmo quando o meu desejo seja um desejo relevante. Então escute, nem todas as vezes que você entrar num propósito de oração, Deus é obrigado a responder. Então, se Ele não vai responder todas as vezes, muitas das vezes eu vou perder, e eu preciso aprender que nesse mundo eu vou passar por perdas, e eu preciso aceitar essas perdas muitas vezes. Eu preciso ter sabedoria e pensar, Deus, não é irreversível. Olhe, por favor, no verso 21. Olha que coisa tremenda, como eu vi, como Davi entendia bem isso. Os servos de Davi disseram, o que é isso que tu está fazendo, Davi? Enquanto a criança estava viva, tu jejuou e orou, e chorou. Porém, depois que ela morreu, você se levantou e comeu pão? Então Davi respondeu, vivendo ainda a criança, eu jejuei, eu chorei, porque eu pensava, quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá esta criança. Porém, agora está morta. Para que eu vou jejuar? Poderei eu fazê-la voltar a mim? Eu posso ir até ela, mas ela não volta a mim, querido, escuta isso. Que lição para nós está aqui. Que coisa tremenda é a gente aprender a aceitar algumas derrotas na vida. Os caras ficaram com raiva dele. O senhor não pode aceitar isso. Eu falei, estava orando. Mas agora a criança morreu, você já botou um terninho novo? A criança, você não vai ficar prostrado de luto? Não. Vai adiantar? Você não vai fazer uma campanha de ressurreição? Não vou fazer. A criança morreu. Eu entendi. Deus não quis ressuscitá-la.
Deus é soberano nas nossas vidas. Não é o que você quer, é o que eu quero. É o que Ele quer. E muitas vezes a gente fica ali, eu quero. E Deus não é obrigado a abrir, querido. Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para você. Tem porta que Ele não vai abrir de jeito nenhum na sua vida. E se você ficar na porta, ali querendo, abre, Senhor, abre. Você vai estar lutando contra a vontade soberana de Deus. Então, querido, escute. Algumas perdas são irreparáveis. Não porque Deus não possa repará-las, mas é porque Ele não quer. E quando Ele não quer, não acontece. Ele é soberano nessa igreja. Ele é soberano na vida dos seus filhos. É Ele que determina o que vai e o que não vai acontecer. A hora e a hora certa é dEle. Mas tem gente que não aceita. Já morreu. Não dá mais para voltar. Campanha. 20 anos depois. Só estava o esqueleto. E Davi. Sem comer. Davi morreu. Morreu de fome. É tremendo isso. Olha que aceitação de Davi, querido, um homem que estava acostumado a orar e Deus agir em seu favor. Um homem que tinha intimidade com Deus. Quantas vezes Davi orou e Deus agiu na hora? Quantas vezes Davi fez assim, Senhor, devo ir? Não. Senhor, devo ir? Vai. E Davi era vitorioso. Agora Davi fez a mesma coisa. Senhor, eu quero a restauração dessa criança. Senhor, eu preciso dela, minha filha, meu filho. Senhor, eu preciso dessa criança. Eu estou sofrendo, olha a minha alma, como é que está abatida. Eu sou teu filho, sou teu servo. Estou orando, estou jejuando. Atende o meu clamor. E a criança morreu. Tem gente que não viu que algumas coisas na sua vida já morreram. Escuta, querido. Para de querer ressuscitar aquilo que Deus não vai chamar a ressurreição. Deus pode colocar outra coisa no lugar. Deus pode substituir. Tenha discernimento e aprenda com as derrotas da vida. Porque certamente nós vamos sofrer derrota, mas a vitória é certa, pelo poder que é no nome de Jesus. No final, eu e você vamos glorificar o nome dEle. Apesar do sofrimento. Davi entendeu, Deus não vai me ouvir. Ele já determinou. Eu vou ficar recalcitrando contra o aguilhão de Deus. Eu vou ficar lutando contra uma situação que o próprio Deus falou através de Natã. A criança vai? A criança vai? E o que aconteceu? Quantas pessoas eu vejo saudosas, melancólicas. O marido saiu de casa, casou, já tem 3 filhos. Mas a mulher está ali, ele vai voltar. Ele vai voltar. É promessa de Deus. Meu Deus. E os outros 3 filhos vão ficar órfãos? A caca está feita. Já espalhou titica no ventilador. Você vai fazer o que agora? Deus, dá para salvar. Eu quero, eu preciso. Deus, dá para entrar com providência. Eu quero, eu preciso. Mas quando Deus diz não, eu preciso dizer, glorificado seja o teu nome. É fácil? Diga, não é fácil. Diga, mas é possível. Diga, Davi fez. Cutuca teu vizinho e fala com ele, faz também. Porque senão Deus fica uma obrigação, né? Ele vai. Aí você imagina, 2 crentes. 2 crentes num litígio qualquer. Os 2 em jejum orando. Como é que Deus vai atender os 2? Como? Como? Guerra de foice, cara. Então vai ter uma hora que Deus vai determinar. Esse eu vou atender. Esse eu não vou atender. A gente olha e não vê lógica para isso. Porque Deus é bom.
Misericórdia de Deus dura para sempre. Eu não consigo encontrar misericórdia na prática, num Deus que pode curar uma criança doente e não cura. Mas eu não preciso de lógica para crer, eu só preciso da minha fé. E quando eu olho pelos olhos da fé, e mais à frente você vai perceber que existia um propósito maior. Quando Satanás ceifou essa criança, houve uma grande comemoração no inferno. Davi está amargurado, Davi está chorando, Davi está triste, Davi está de luto. Ele perdeu essa batalha, nós ganhamos, ceifamos o filho de Betseba, o fruto do pecado de Davi. Mas Deus estava bem acima. E ele olhava e dizia: tolinho, ele não sabe o que eu estou preparando para ele. Talvez você não esteja entendendo a sua perda. Talvez esse emprego que você tanto sonhava, esse concurso, estudou, não passei. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tentei fazer o concurso da aeronáutica quando eu tinha 23 anos. Eu não passei. Eu só não praguejei Deus porque eu não acreditava nele. Se não tinha praguejado ele. E hoje eu fico, graças a Deus, que eu não passei. Mas na época, foi uma derrota. Foi um fracasso. Mas hoje eu vivo a vitória do Senhor. Você vai viver essa vitória também, querido. Se você aprender, se você tiver sabedoria, para discernir aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar. E o que você não pode mudar depende exclusivamente de Deus. O que Ele fizer vai ser o melhor para você. Não dá para mudar, pastor, depende de Deus, vai para o joelho. Mas eu já fui e não funcionou, então começa de novo. Parte para outra. Amém? Diga alguns fracassos, mas a vitória é certa. A segunda coisa que eu anotei é que quando, achei tremendo isso também. Você imagina Davi lá com a cara no pó. Ele não sabia, na concepção dele, a criança, senão ele não tinha orado, querido. Se fosse, seu filho vai morrer, beleza, então não vou nem orar. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos guerrear. Não, a Bíblia diz que ele foi para o joelho. Então quando ele vai para o joelho, ele vai usar a sua fé. Ele está ali no propósito, ele não está brincando, já falei, ele não está fazendo um teatro. Davi cria que Deus, por sua misericórdia, como em outras vezes salvou ele, quando ele fez besteira, Deus vai me salvar de novo, Deus é misericórdia. E aí está ali. E ele vê o pessoal murmurando. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que eu vejo na vida de Davi? Enfrentamento. O que vocês estão falando aí? Meu filho está morto. Meu filho está morto. Qual era a pior resposta que Davi esperava? Sim. Ele temeu? Não. Sabe qual é o problema nosso? Por que a gente tem dificuldade a lidar com os fracassos? Porque a gente não gosta de enfrentar os fracassos. Ih, nem fala comigo disso aí. Não, isso aí eu não quero nem saber. Não toca nesse assunto, porque isso me... Deixa isso aí. É um problema, mas está ali. Ele vai crescendo. Davi suspeitou que o seu filho tivesse morrido. E aí ele pergunta, vem cá, me fala a verdade. O moleque está morto? Tá, então acabou. Mas tem gente que fala assim, não me fala não, não me fala isso, pastor. Rapaz, eu não queria te dizer não, então não diz. Porque às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é perdeu. E se for bandido é perdeu, perdeu. Sim ou não? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê, querido? Está morto o menino? Ixi, meu Deus. O que acontece? A última notícia de morte que os caras levaram para Davi foi quando Saul morreu. E os caras que chegaram falando, Davi, Saul morreu. Ele pega e mata.
Matou os dois. Que estavam falando que Davi tinha morrido. Então agora os caras estão se morreu o filho. Aí, quem vai falar? Vai lá você. Eu não, vai lá você. Mas, não, pelo amor de Deus, Davi já está lá. Olha aí, não. Vai lá. E aí, Davi, o que está acontecendo aí? Enfrentamento. Está doendo? Reclama. Está doendo na alma? Levanta o dedo e diz, está doendo. Enfrenta o problema. Não vou falar nada não, que isso vai melhorar. Morre. Está com uma enfermidade na alma? É com o marido, é com a esposa? É com o chefe? Estou com um problema. Enfrenta. Não se esconde atrás do medo que você tem da resposta negativa. O medo da resposta negativa, ele é natural, ele só não pode te engessar. Eu vou perguntar não, pastor, porque eu tenho medo dele dizer sim. Eu não vou perguntar não, pastor, que eu tenho medo dela dizer não. E aí continua levando a vida, vivendo um luto, sem enfrentar o luto. Vivendo uma situação mentirosa. Vivendo uma situação mascarada. Davi podia ter ficado quietinho. Não quero nem saber o que estão falando ali. Eu tenho fé. Pastor, não me fala isso não, pastor. Pastor, não, porque isso vai atrapalhar a minha fé. Eu estou aqui na fé. Eu estou aqui. Ei, aprenda a perguntar. E aí? Tem volta? Tem retorno? Tem como ajustar? Tem como consertar? Não tem como consertar? Tem certeza? Tem. Então joga fora no lixo e compra outro. Tem como ajustar isso, pastor? Porque eu estou vendo que não está funcionando. Eu estou vendo. Tem alguma coisa dando microfonia aqui, filho? Vê se não tem microfone ligado. Tem alguma coisa acontecendo, pastor? Eu preciso saber. Por quê? Porque vai ter uma hora que eu vou ter que enfrentar isso. Então eu vou enfrentar logo. Eu não vou deixar as coisas aumentarem. Davi não teve medo da resposta, apesar de saber que aquela seria a pior resposta que ele poderia receber. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas, querido. Feridas não podem ficar encobertas, porque elas melam. Ferida tem que ser exposta para ser curada. E tem muita gente deixando a ferida encoberta, orando a Deus para cuidar da ferida. E Deus está falando para você nessa noite, põe para fora, enfrenta, porque eu sou o Deus da cura. Não tenha medo de colocar para fora os seus medos, querido. Não tenha medo. Se expressa na presença de Deus. Diga para ele, Deus, e aí, como é que vai ficar isso? Pastor, mas e se ele falar não? Se ele falar não, falou. Se ele disser para, você para. Se ele disser vai, mesmo que você não veja como, vai, porque a vitória é certa. Agora não se cale diante de uma dúvida espiritual. Se Deus está te atendendo, se Deus está te ouvindo, você está com dúvida, pergunta como Davi, e aí? Está melhorando, moleque? Estou orando aqui, ó. Não está melhorando, não, piorou, morreu. E aí eu vou para o terceiro passo. Olha como Davi age, querido. Verso 20. O que ele fez? Ficou prostrado, é isso? O que ele fez? Olhe para mim, por favor. Até antes da notícia da morte, ele estava morreu. O que ele fez? A vida continua. Os seus fracassos não vão parar você. Você vai perder algumas batalhas, querido, mas você não vai ficar prostrado. Na hora que você tiver o discernimento que Deus já deu o veredito, Ele cortou, Ele fechou, Ele parou, ou Ele mandou prosseguir, querido, muda o seu status.
cutuca teu vizinho no ombro assim, fala com ele assim, mova-se. Porque tem gente que cria um processo de vitimização, já viu isso? Morreu, vou fazer meu luto, vou ficar 20 anos de luto, fui mandado embora, pastor, nunca mais vou trabalhar, morreu, você está como? Eu estava muito triste, pastor, eu morri junto com isso aí. Não, não morreu junto não, você está falando comigo? A gente maximiza a dor. Estou sangrando. Está sangrando por quê, querido? O seu sangramento vai trazer de volta esse filho? Não, então para de sangrar. Estanca. Muda seu status de sangrando para vivendo. Muda o teu status de chorando para celebrando. Muda a tua história, vai no seu nick. Está offline, porque você estava de luto, e coloca online, na pista. Disponível para chat. Sei que coisa. A vida continua. Tem gente que perdeu alguma coisa importante, e aqui escute, volto a dizer, não estou renegando o seu direito de sofrer pelo que perdeu, mas escute, morreu. Morreu. Pastor Lázaro, eu penso em Lázaro, o Senhor chamando para fora, que isso? O cara se pega num texto e fica ali agarrado. Nossa, eu já tirei 20 pedras. Eu abri todos os túmulos de Jerusalém, não saiu um Lázaro ainda. Davi não. Sabe por que Davi se levantou? Porque prostrado fica quem perdeu a guerra. Quem perdeu a batalha cai, mas levanta. E volto a dizer, querido, certamente nós vamos perder muitas batalhas. Mas no final, a bandeira que vai estar hasteada é do Senhor. E nós estamos nesse exército. Porque a vitória já foi decretada, a vitória final já foi decretada. Os santos vivendo com Jesus Cristo na glória. Mas durante a caminhada enfrentaremos algumas derrotas. E aquele que enfrentando uma derrota se prostrar e não se levantar, vai ficar para trás. O tempo vai passar e você vai perder a grande oportunidade que Deus está querendo te dar. Porque quando Ele percebe a sua derrota, Ele já está planejando a sua vitória. Você não enxerga, e nem eu, porque a gente é limitado, mas Deus tem os olhos em todas as coisas. Você entende isso? Diga amém. Fala com teu vizinho aí, te levanta. Isaías capítulo 40, verso 29 diz que ele pega aquele que está cansado e renova a sua, dá vigor àquele que está abatido, de tal forma que ele parece um passarinho voando. Não é isso? Começa a voar, igual as asinhas da águia. Aí ele fala assim, os jovenzinhos que andam com ele até se cansam. Os mancebos de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor continuam voando, ó. Você vai caminhar e não vai se cansar, porque o Senhor é contigo, meu querido. O diabo vai te lançar no chão quantas vezes forem, 1000 vezes cairá o justo, mas não fica prostrado, porque a mão direita, a destra do Senhor está estendida na tua direção. Chorou, enfrentou litígio, doeu, Deus deu o veredito, querido. Levanta, sacode a poeira e recomeça a caminhada.
Josué, por que tu está prostrado em cima do teu rosto? Levanta, Josué. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Mas pastor, a dor, não tem mais dor, não é só psicológico. Sim, a dor é na alma. Mas o seu corpo não precisa estar abatido quando a sua alma está abatida. Porque o problema é que a gente mistura tudo. Estou com o coração partido. Fico depressivo dentro de casa. Não quero andar. Não consigo nem falar. E é psicossomático. O organismo começa a receber da mente essa informação. Está doente. Está doente. Está morrendo. Está definhando. A respiração está acabando. O cara morre. Aí leva no médico, o médico, rapaz, não tem nada aqui. Não tem nada, o cara morreu. Porque deixou a mente matar o corpo, cara. Então escuta, se a tua mente está triste, dá um comando para o teu corpo essa noite. Levanta, filho. Vai trabalhar. Vai recomeçar. A Bíblia diz que Davi levantou-se, fez o quê? Língua estranha, fala aí. Escuta. Você imagina os profetas aqui, os sacerdotes que deram a notícia. Teu filho morreu, Davi. Teu filho morreu. Aí Davi, morreu? Morreu. Ah, tá bom. Prepara um banho de sais para mim. Eu quero um lanche, um McDonald's feliz. Não. Mas cara, calma aí, cara. Tu estava chorando agora. Eu falei, daí? Agora não estou mais. Morreu. Davi, aqui, detalhe. Tomou um banho. Passou um perfuminho. Ungiu-se. Foi para a pista, cara. A vida continua, querido. Aqui. Escute. As suas derrotas não são mais importantes que a sua missão em Deus. O diabo quer que você pegue a sua derrota, o seu fracasso, e debaixa na sua missão com Deus. Mas a tua missão é superior. Davi estava ferido sim, mas ele tinha um reino. Ele era o rei, cara. E as responsabilidades de Davi? Daqueles 7 dias, ficou uma pilha de processo para Davi bater os olhos e ajuizar. Naqueles 7 dias, alguns problemas lá com os diques, com as muralhas, ficaram pendentes. Naqueles 7 dias, Davi não atendeu os seus súditos. Agora morreu. O que ele vai fazer? Voltar para as suas responsabilidades. Mas tem gente que é o contrário. Quando ele perde alguma coisa, eu não vou trabalhar mais, não vou viver mais. Ó vida, ó céu, ó mar. Ninguém riu, né? Era uma hiena que tinha há uns 40 anos atrás. Uma hiena resmungona. Ela ficava assim, ó vida, ó céu, ó mar. Tem gente que é igual essa hiena. Querido, escuta. Você perdeu em alguma área, mas você tem responsabilidades familiares. Você perdeu na área profissional, mas você tem filho, você tem esposa, você tem marido. A vida continua, querido. O mundo não vai girar em torno do seu prejuízo. Porque os seus fracassos, querido, não são mais importantes do que o plano global de Deus para a sua vida. E você é uma peça-chave nesse projeto de evangelização do mundo. Não pare a sua caminhada espiritual por causa de um prejuízo. Não se prostre diante de um prejuízo e pare de atender aos anseios daquelas pessoas que te amam e convivem com você. Quantas vezes a perda familiar desgraça a família inteira? Uma pessoa morreu, um acidente trágico, isso acontece. Um incidente, algo terrível, algo que chocou a família. Pronto, toda a família agora fica doente 10 anos. Ainda a gente fala assim, mamãe nunca mais foi a mesma. Papai nunca mais foi o mesmo. Fulano nunca mais foi o mesmo. Por que não foi o mesmo? Porque permitiu que a dor da perda
fosse maior do que a sua responsabilidade social. Você foi mandado embora? Está triste? Mas você tem responsabilidades no reino de Deus. Você perdeu o parceiro? Perdeu o companheiro? Está angustiado, está sozinho, está dormindo sozinho? Vendo televisão? Big Brother? Está triste? E seus pais? Seus amigos? O seu trabalho? Quantas pessoas trancam a faculdade quando perde alguma coisa? Às vezes até briga de namorado, não quero estudar mais, tranquei. Você devia trancar o demônio que está te atacando. Amarrar e trancar ele. Você pode chorar, querido. Você pode sofrer a perda. Mas tenha certeza, a vitória é certa no nome de Jesus. Você não pode deixar essa frustração. Mas pastor, foi a segunda vez, foi a terceira vez. Que seja a 10ª vez, querido. Deus não permite que o seu servo fique prostrado diante dos prejuízos. Ele levanta o que está caído, dá vigor àquele que se prostrou. Ele é o Deus que transforma, que tira a cinza e coloca uma coroa de alegria na sua cabeça. Você precisa deixar Deus agir. Levanta hoje dessa enfermidade, desse problema, desse prejuízo, e diga: Deus, eu não posso ficar assim, a vida continua, a minha história não acabou, eu estou vivo, eu preciso ainda completar muitos projetos na minha vida. Esse foi cerceado, esse parou, aquele eu perdi, mas e os outros? Quantas coisas boas Deus quer fazer na sua vida, querido. Quantas coisas tremendas Deus prometeu para você, não cumpriu ainda, e você está parado lá atrás, naquele problema, está ali orando: Deus, faz ressuscitar, já está um esqueleto putrefado, mas está ali, e as outras coisas estão acontecendo, e Deus está falando para você hoje: ei, querido, aprenda a assumir que você errou, eu errei, eu perdi, morreu, e eu vou continuar, porque eu não morri junto com o meu fracasso. Tem algum morto-vivo perto de você? Cutuca aí teu vizinho e fala: você está vivo? Fala para ele: então prossiga. Tem gente se martirizando. Você quer ver um negócio? É quando a pessoa fica conhecida pelo martírio. Você conhece o fulano de tal? Qual? Aquele que perdeu a mãe. Ah, sei. Você conhece o ciclano de campo? Tem. Qual que? Aquele que tem um filho doente. Ah. Você conhece Beltrano de tal? Qual? Aquele que foi mandado embora agora, na hora de aposentar, coitadinho. A doença dele, o fracasso, passa a fazer parte da vida dele. Já viu isso? A doença quer fazer parte de mim, de você. O fracasso quer agarrar na gente, mas querido, o fracasso é um momento da nossa vida que passou e nós prosseguimos para as que estão adiante de nós, porque tem um prêmio maior para mim e para você. Existe um prêmio espiritual, querido. Eu não queria ter perdido isso, pastor. Eu não queria ter passado por isso, mas eu passei. E agora, querido, vai colocar aí uma marca de que você está frustrado, de que você é doente, de que você nunca acerta? Não. Porque aquela pessoa que sofreu aquele dano ficou para trás. Uma nova criatura nasce a cada vez que você tropeça. Porque Deus faz novas todas as coisas. E não faz só quando você se converteu, não. Deus faz isso todo dia, de glória em glória na sua vida. Ah, pastor, quando eu me converti, Deus me transformou, e aí aconteceu isso, e passaram 10 anos, e agora eu estou morto de novo. Preciso de um novo batismo, talvez. Não, querido. Quando você aceita Jesus, Ele passa a morar dentro de você, através do Espírito Santo. E Ele faz novas todas as coisas, todos os dias, se você quiser. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era como se o coração de Deus palpitasse no céu, e na mesma velocidade o coração de Davi. Quando Deus falou: morreu, ele falou: tá bom. Tem muita gente precisando falar isso com Deus. Alô, beleza, tranquilo, beleza, vou prosseguir, a vida continua, né? É. Os súditos estão lá fazendo fila, é. Tem conta para pagar, né? Tem. Tem Betseba também lá, eu vou lá.
E aí, querido? É outro tópico que eu vou falar com você. Presta atenção. Depois que ele tomou um banho. 7 dias no queijo. 7 dias só espírito. Morreu carne. Deve ter passado na churrascaria. Ligou para Beth. Mas escute. Antes de fazer aquilo que você está pensando, sua mente poluída, vamos ler o verso 24 aí. Tem uma revelação de Deus para a sua vida. Vou ler o verso 20 de novo, porque ainda tem um detalhezinho interessante, depois vou ler o 24. Verso 20, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas e foi para casa chorar. Entrou na casa e foi reclamar, foi pedir, fazer campanha, chorar, foi adorar. Sim ou não? Outro princípio tremendo. Aprenda a adorar a Deus, mesmo quando Ele te diz não. Porque a tua fé e a tua adoração não é circunstancial. Pastor, estou muito feliz com Deus, porque Ele te atendeu. Pastor, estou triste com Deus, porque Ele não te atendeu. Davi foi atendido, sim ou não? Davi orou, jejuou, chorou, fez propósito, foi atendido. Então também não vou mais para a igreja. Pastor, estou triste com Deus. Fiz uma campanha de 7 dias, 7 velas, 7 cachoeiras, 7 capas, 7 montanhas. E, pastor, Deus não me atendeu. Bebi garrafada, benzi, e Deus não me atendeu. Deus não funciona. Tem gente com esse pensamento diabólico, mas tem. Eu vou na igreja quando Deus me atender. Aí ainda vou dar uma chicotada nas costas, subir uma rampa de joelho para carcar o joelho, que aí eu vou pagar o que Deus fez por mim. Isso não é graça de Deus, isso é a desgraça de Deus. É a ausência da graça. Porque a graça é favor imerecido, sim ou não? Deus faz porque Ele te ama. Não é porque você merece. Não é porque você fez sacrifício. Não é porque você se comportou bem. Deus faz porque Ele te ama, Ele é seu pai. E se você sabe amar o seu filho, mesmo sendo impuro e limitado, como eu, imagina o nosso Deus celestial nos ama muito mais. Davi não foi atendido. Beleza. Foi para a igreja. Adorou a Deus. Adorar a Deus quando é atendido é fácil. Mas o homem segundo o coração de Deus, que perde batalha, mas não perde a guerra, adora a Deus, mesmo quando é contrariado. Isso é maravilhoso. É você ter a capacidade de desconectar a bênção do abençoador. A bênção, maravilha. Se ela estiver aqui, bem. Se ela não tiver, amém. Mas o abençoador sempre está contigo. Então eu não preciso estar sendo atendido para adorar a Deus. Porque eu não adoro a Deus pelo que Ele pode, fez ou vai fazer. Eu adoro a Deus por quem Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele já garantiu a minha vitória. Eu adoro a Deus porque Ele se sacrificou por meus pecados, quando eu ainda nem queria saber dEle, quando eu ainda era pecador, é o que diz a palavra. Ele se entregou por mim e não exigiu nada em troca, por isso se diz graça. A salvação vem pela graça, e isso não provém isso é dom de, e eu recebo isso através da fé. Mas quanto custa a fé? Alguém já pagou a fé?
Teve um endemoniado na Bíblia que quis comprar fé. Ele falou, pô, eu queria comprar essa fé de vocês aí para fazer esses mágicas aí, ó. Aí Paulo falou, sai daqui, seu filho do cão. Ele queria pagar, quanto é que custa aí para mim ter um poder de fé desse aí? Sabe o que acontece conosco, querido? Nós estamos vivendo num tempo self-service. Então ficamos intolerantes com muita facilidade, sim ou não? Tudo te irrita. Tudo. Aí você, poxa, na televisão não tem nada que presta, você pega um Sky. Ou net, ou sei lá o quê. Aí tem lá 100, 200 canais. Aí você senta na frente da televisão e fica pique, 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 pique. Começa um, para, não, esse não está bom, esse não está legal não. Esse de bicho não gostei, National Geographic, não, muita bobeira. Histórico, não sei o quê, esse filme já vi, isso não sei o quê, pá, pi, 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 40 minutos, pi, 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 passou por todos, volta de novo. Pi, 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 acaba você joga em cima, não tem nada que presta não. 200 canais. Canais. Alguns que estão aqui como eu ainda viram aquela televisão. Aquela. Que às vezes se colocava um vidro azul, vermelho ou verde na frente. Alguns, poucos viram aqui. Mas eu vi. Que tinha um seletor com 2 canais. Tupi e a outra não me lembro se já era Globo, não me lembro. 2 canais. E não tinha controle. Então você ia lá, sentava se aboldava lá na sua. Aí sentou. Estava ruim? Clock. Pá, 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 pá. Aí sentava de novo. Propaganda. Clock. Então o que acontecia? Você colocava num canal, não tirava mais. Hoje você tem 200 e não consegue assistir um. Hoje isso acontece comigo. Eu não sou um ET alienígena aqui, não sou. Eu tenho certeza que isso acontece com você. Não tem nada para ver, não. Como não tem nada para ver? Isso se chama intolerância. Nós vivemos no tempo da intolerância. E aí pegamos todo esse modus operandi, esse paradigma na atualidade, e pegamos esta forma de lidar com as coisas e colocamos como uma sombra ou como uma forma da forma como vamos lidar com Deus. E ficamos assim também. Se Deus me atendeu, se não, eu tiro ele. Eu desligo ele. Eu mudo de canal. Eu vou para outra igreja. Aí tem 200 igrejas. Aí tem gente que fica assim. Deus está falando para você que é para você firmar seu passo e adorar a Deus aonde você estiver. Não precisa mudar o canal, não precisa mudar a igreja, não precisa ser atendido. Deus continua soberano, onipotente, majestoso, poderoso, continua te amando, Ele continua no controle e na hora certa a vitória vai chegar para você. Agora quando você fica, poxa, eu fui atendido nessa igreja. Você está precisando de um tipo de milagre, você procura uma igreja específica para aquele milagre. É financeiro, você já sabe onde é que é. É cura, você já sabe também. Levanta as cadeirinhas. É. Ah não, eu quero adorar. Mas a igreja de louvor. Agora eu quero retretré, quero sapatinho, quero mistério, aviãozinho, você já sabe onde é. Aí você quer rir, você já sabe onde vem. Brincadeira, irmão. Que isso? Hoje eu não ri muito, não gostei. Eu vim para rir, não ri. Você vai ver que tem gente que convida alguém para vir na conversa. Vamos lá na igreja conversar que você vai rir. Você já falou isso? Você não fala isso?
self-service de igreja. E aí, quando não é atendido, não vou mais na igreja. Davi não mudou de reino, não mudou de Deus, não mudou de casa, não mudou de mulher, não mudou de história. Ele não foi atendido. Deus renegou o seu clamor. Mas ele foi para o templo adorar a Deus. Tem muitas pessoas aqui que precisam aprender esse princípio. E quando você estiver adorando Deus, aí Deus vai agir na tua causa. Mas enquanto você estiver expectando atrás do armário, olhando, para ver se Deus vai atender aquele clamor que é relevante, aquele clamor que é importante para você. Enquanto você faz isso, você perde uma oportunidade gigantesca de simplesmente erguer os olhos aos céus e dizer: essa manhã eu acordei, os pingos das chuvas batiam na janela, e eu pensei: Pai, muito obrigado, quantos homens da lavoura estão felizes, porque o Senhor está enviando a chuva. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que essa chuva vai parar e o sol vai nascer como nasce todos os dias. Depois o sol vai se pôr e a lua vai iluminar a minha noite. Sabe, eu te louvo, Deus, porque sei que o ar que eu respiro está aqui disponível para mim, que eu tenho uma igreja para adorar, eu tenho irmãos para poder orarem comigo. Eu te louvo, Deus, porque sei que apesar de não ser atendido em tudo, tudo que eu tenho vem do Senhor, e eu glorifico o teu nome. Pastor, o meu marido, a minha esposa, o meu filho não é do jeito que eu queria, mas o Senhor me deu, eu glorifico o teu nome pela vida dele. Davi, depois que ele sai do templo, ele cumpre ali o seu momento com Deus, um Deus que ele amava e que tinha o coração segundo dele. E o segundo lugar que ele vai, no verso 24, preste atenção. Então, o que ele fez? O que ele fez? Olhe para mim, por favor. O coração de Davi estava triste, querido. Não se perde um filho e vai no outro dia brincar. A amargura estava ali dentro ainda, o fel ainda estava ali, na garganta desse homem de Deus. Talvez lembrando de todos os seus feitos, ele poderia entrar numa depressão terrível, dizer que Deus não o atendeu. Mas após ele adorar a Deus e entender que o Senhor é quem livrava ele de todas as coisas, e se naquela questão Deus não tinha atendido, porque Deus tinha um propósito maior, Davi faz uma outra coisa que eu anotei aqui. Ele olha em volta e percebe que tem gente que está sofrendo mais do que ele, e que precisa do consolo dele. Ele estava sofrendo como pai, mas lá nas recâmaras do palácio, tinha uma mãe, que carregava o fardo do pecado cometido, com a barriga provavelmente ainda bem inchada, os seios pingando o leite materno, deitada, chorando, sofrendo, porque o seu filho, aquele que já era filho dela, antes de nascer, aquele que ela carregou durante 8, 9 meses, havia falecido. Davi desce do seu posto de vítima número 1, e ele olha para o lado e vê uma mulher, que tem um sentimento muito mais intenso para com a cria, do que o próprio homem, que tem uma forma de expressar o amor mais emocional. Então ela estava abatida emocionalmente, também pelo prejuízo de não ter dado àquele homem que tanto ela amava, um filho da promessa. Estava frustrada, abatida. Ela podia estar se culpando: a culpa foi minha, a gestação não foi boa, talvez eu tenha alguma enfermidade, um problema congênito, não sei. Mas a Bíblia diz que ela precisava de consolo, porque Davi foi consolá-la. Você pode ter sofrido alguns prejuízos nesse dia, querido, mas eu queria que você parasse um pouco
e olhasse para as pessoas que estão ao teu redor, e você vai perceber que o que você está passando não é nada. Tem gente sofrendo degradações muito maiores do seu lado, pessoas que você diz que ama, pessoas que você diz que admira, estão sofrendo, estão desintegrando, estão angustiadas, estão depressivas, chorosas, porque a história delas é muito mais complexa do que a sua. A história delas é de muito mais perdas. Elas acumulam faturas e mais faturas de perdas não pagas. Mas você está preocupado com o seu umbigo. Você está preocupado com a sua história, você está preocupado com o seu bebezinho, você está preocupado com o seu casamento, você está preocupado com o seu emprego, e tem gente morrendo, indo para o inferno, querido. Isso é muito pior do que qualquer prejuízo humano. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele perdeu a batalha, mas ele continuava sendo um vencedor. Ele perdeu a batalha com Deus, mas ele continuava sendo um guerreiro que ia dar a sua vida pelo seu povo, e inicialmente até a sua própria esposa, aquela mulher que ele tanto amava. A Bíblia diz que ele vai consolar. Sabe o que é um consolo, querido? É uma compreensão. Às vezes é um ombro, é um telefonema, sabe? Aquele pai que você já não vê há tanto tempo, aquela mãe que você nem sabe que ela existe, só se lembra no Dia das Mães e no Natal. Aquela ligação dizendo: mãe, ô minha filha, você ganhou alguma coisa? Meu filho chegou. Não, mãe, nessa semana eu tive uma grande desilusão. Você está triste, meu filho? Eu estou muito triste, mas eu estou te ligando para dizer que a minha tristeza não é maior do que o meu amor por você. Tem muita gente aqui precisando olhar para fora. Mas pastor, meu marido, minha esposa, eu não quero dizer que você não esteja sofrendo, querido, mas olhe em volta, você vai perceber que tem gente morrendo do teu lado, que só precisam do teu consolo. Ah, pastor, manda a equipe da igreja, vai o senhor lá orar. Davi poderia dizer: Natan, vem cá, Natan. Vem cá, Natan. Vai lá orar pela minha esposa, ela está triste. Poderia chamar o próprio Samuel. Samuel, vem lá. Sei lá, algum outro profeta de plantão. Talvez mandar Mical. Talvez mandar a mulher de Nabal, sei lá. Porque ele estava triste, querido. Estava frustrado com Deus, triste. Perdeu uma grande batalha, uma batalha espiritual. Sua alma está sangrando. Mas ele se lembrava que existia uma mulher que pariu, mas não embalou, que viu seu ventre crescer, a sua mama dar leite, mas não amamentou, que talvez tenha ouvido o chorinho da criança uma ou duas vezes, mas ela não choraria mais. Está lá, sem parentes, sem amigos. Somente Davi poderia consolá-la. Tem pessoas na sua vida, querido, que ninguém pode consolar, só você. E Deus está falando para você quem é. Pessoas que só você pode abraçar e consolar. Ah, tem um vizinho que está fazendo isso, tem um amigo, tem um pastor, tem coisas que são pessoais e que Deus dá para você e para mim como uma responsabilidade nessa terra. E eu não quero abrir mão de nenhuma delas, querido. Sim, eu vou enfrentar outros prejuízos na minha vida, enfrentei muitos tantos. Mas a minha missão nessa terra é maior do que as minhas dores. E se tem alguém que precisa do meu consolo, eu vou abrir mão da minha dor e vou consolar. Depois do consolo, a Bíblia diz que Davi coabitou com a sua mulher. E aqui eu encontro algo tremendo, queridos. A mulher, ela é um ser enigmático, tremendo. E ela só consegue conceber, ela só consegue coabitar com o marido quando a sua mente está curada. Diferente do homem, que é binário, a mulher precisa estar bem consigo mesma para ser uma esposa.
E eu vejo essa mulher coabitando com seu marido. O consolo que Davi deu para Betseba, eu não sei o que ele falou. Talvez ele tenha falado: filha, você é jovem ainda, nós vamos tentar de novo. Talvez ele tenha falado: o meu amor por você é maior. Essa criança morreu, mas eu continuo te amando. Eu não sei o que Davi falou com Betseba. O que eu sei é que essa mulher foi consolada. E não foi Deus quem consolou essa mulher. E aqui eu quero te deixar uma outra questão. Tem coisa que Deus não faz. Tem coisa que é para você fazer. Tem pedido que só você pode fazer, querido. Tem palavras que só você pode liberar para algumas vidas. A Bíblia diz então que Davi se deitou com a sua esposa. E o estado daquela mulher de consolo era tão grande que, de forma sobrenatural, ela concebeu. Ela engravidou novamente. E aqui eu fico imaginando os fantasmas. Será que esse vai vingar? Será que vai nascer perfeito? Mas existia um homem do lado dela, que estava a consolar em todos os momentos. Essa criança nasce. E Davi diz que seu nome seria Gededias, que significa amado de Deus. Mas pastor, Davi não amava aquele primeiro filho e Betseba? Sim, amava. Mas esse era amado por Deus. Tem coisas que você ama, querido, que você faz, que você deseja muito, mas que não estão nos planos de Deus. Ainda que seja muito relevante e importante, antes de você amar, quem precisa amar é Deus. E quando Deus amou esse homem, que a gente conhece como Salomão, Ele deu a grande vitória a Davi, porque Davi já tinha outros filhos. E o certo era que o primogênito tomasse o seu lugar. Mas antes de morrer, Davi chamou esse menino. Disse para ele: Salomão, guarda os mandamentos de Deus e seja homem. Você vai assentar no meu lugar. Quando eu falo da linhagem de Jesus, como semente de Davi, não passou pelos outros irmãos de Salomão, não passou por Adonias, não passou. O Jesus Cristo que nós servimos hoje vem da linhagem de Salomão, aquele que Deus amou. Muito maior do que a vitória que Davi queria ali, naquele momento de ressuscitar aquela criança, que teria o estigma de ser filha do pecado. Deus fez coisa nova, e a vitória foi muito maior. Eu quero te dizer, querido, que o que você está vivendo hoje não se compara à vitória que Deus está preparando para você. Essa breve, momentânea tribulação que você está passando hoje, Deus está falando com você. Ele vai transformar num grande cântico de alegria. Se você tomar a sua posição de aceitar algumas perdas, mas sempre olhar para frente e lembrar: a minha vitória final está certa no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Preste atenção. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 8, verso 35: quem nos separará do amor de Cristo?
Será que a tribulação? Será que a angústia me separará do amor de Cristo? Será que as perseguições, a fome, a nudez, perigos, espadas, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Querido, eu quero que você leve essa mensagem hoje, e que ela produza mudança na sua vida. Que você se mova desse lugar de aceitação ou de acomodação ao luto. Porque por mais que você chore na tampa de um caixão, não vai mudar em nada. Por mais que você fique depressivo por dias e dias, porque você perdeu algo, isso não vai mudar em nada. Deus quer que você se levante desse pó. Deus quer que você tome uma outra decisão, que você enfrente os seus temores. Querido, Deus está falando com você. Tem fantasma te rondando, você vai hoje enfrentar esse fantasma e vai declarar a tua vitória no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não há como você sair dessa igreja hoje sem carregar a sua bandeira de vitória. Batalhas perdidas, mas a guerra está garantida. Eu quero orar por você, querido. Eu vou pedir que você venha aqui à frente, porque já estamos em cima do horário. Mas eu quero orar por você aí mesmo. Bote a sua mão no peito. Aleluia. Vou orar para Deus te fortalecer. Feche os teus olhos. Comece a colocar diante de Deus tudo isso que você ouviu. Eu sei que Deus falou a você muito mais do que eu disse, porque a multiforme graça de Deus te alcançou. Mas eu só quero que você enfrente os seus temores, seus medos. Não fique prostrado. Cuide da tua saúde. Adore a Deus incondicionalmente. E olhe ao seu redor e veja quais são as suas responsabilidades cristãs, familiares e sociais. Deus tem um propósito na sua vinda aqui nessa igreja hoje. Ele está te tratando de algo que você não queria tocar. Ele está expondo a ferida, porque Ele traz o bálsamo que cura. Não cubra isso mais, enfrente. Coloque diante dEle, como o rei Ezequias colocou como carta aberta, dizendo: Deus, olha isso, esse é o meu problema, isso é o que está doendo. Me dá a direção, Pai, sim ou não, prossigo ou não prossigo. Porque eu quero que a minha vida continue. Porque eu tenho uma vida espiritual, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho responsabilidades como homem, mulher, jovem, eu não sei. Mas diga para Deus: Deus, chega de prantear sobre o defunto, chega de chorar sobre o leite derramado. O Senhor tem coisa melhor para mim, diga isso para Ele. O Senhor tem coisas melhores, mais poderosas, para que eu possa ser usado para o louvor da Tua glória, e eu não vou ficar aqui prostrado diante da morte. Aleluia! Fale com Deus, querido. Diga para Ele: Deus, eu não quero mais continuar prostrado diante das adversidades. Me dá forças, papai, para compreender a Sua direção, sabedoria para tomar minhas decisões, e fortalece-me para aceitar as minhas perdas, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Senhor, eu quero te agradecer, porque antes de falar ao seu povo, o Senhor falou comigo.
E eu sou o primeiro esta noite, Deus, a me derramar diante do Senhor, reconhecendo minhas limitações, minhas dores, meus fracassos. Mas eu quero também, Deus, ser o primeiro de muitos essa noite a declarar que o sangue de Jesus está sobre a minha vida e que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário e que nada vai me separar do teu amor. Oh Deus, ajuda-nos como teus filhos. Ajuda-nos a termos uma posição radical diante do enfrentamento que precisamos ter. Todos os dias, o teu Espírito Santo está conosco, a tua destra nos sustenta, o Senhor tem sido o nosso refúgio de dia e de noite. Ministra então ao coração do teu povo, Pai, que tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado é que tem nos consolado. Por isso não temeremos espanto, nem de dia e nem de noite, nem seta que voe por sobre as nossas cabeças, nem mortandade, nem nada que o inimigo forjar contra nós. Ainda que 1000 caiam à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos afligidos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Oh Deus, vitória garantida na cruz do Calvário. A guerra está ganha, Jesus já decretou quem é perdedor. Satanás, você é perdedor. A sua derrota já foi decretada na cruz e a nossa vitória na ressurreição de Cristo. Oh Deus, vamos sair aqui dessa noite dessa igreja, debaixo dessa chuva. Mas não é uma chuva qualquer, é uma chuva serôdia. Cada gota dessa chuva representa um toque do Senhor em nossas vidas. É um cuidado de Deus para conosco. Oh, aleluia, aleluia, Pai, muito obrigado. Porque esse é o dia que o Senhor fez, e nos alegramos na tua presença. Apesar das nossas dores, sairemos daqui com a cabeça erguida, porque cremos na vitória em nome de Jesus.